Olá, bom dia. Aqui quem fala é Sandor Tukakov do site jogopiano.blogspot.com. Fazer aquela rápida análise do índice Bovespa, fechamento do dia 24 de 1 de 2008. Essa semana aqui foi uma semana bem, como é que eu posso dizer, interessante. Bom, primeiro porque foi uma semana mais curta, nós tivemos 4 dias aqui e 4 dias lá nos Estados Unidos de mercado. O feriado deles foi na segunda-feira, nosso feriado foi na sexta-feira. Só nesses 4 dias de negociação nós tivemos um dos dias, uma das semanas mais voláteis em termos de extensão dos candles na Bovespa do último ano, só comparando com aquela crise do subprime em agosto do ano passado. Só para recapitular, eu já falei isso algumas vezes nos últimos vídeos. Nós estávamos nessa zona de congestão entre os 58 mil e 66 mil pontos. Havíamos formado um triângulo simétrico com um diamante, tanto faz. Depois da diminuição, do aumento da agressividade dos vendedores e dos compradores, nós temos essa formação aí de consolidação, né? Era claro que era de se esperar que houvesse uma quebra tanto para cima como para baixo. Ocorreu que a queda, infelizmente, foi para baixo da linha de tendência de alta, ignorando aí todos os suportes que existiam, os suportes intermediários que existiam no gráfico do Ibovespa. Principalmente o suporte mais importante, que era o dos 58 mil pontos, mais ou menos aqui. O suporte, na verdade, nós só podemos considerar um suporte ou uma resistência depois do fato. Isso que é um dos principais fatores da análise técnica, que muitas pessoas acham que um suporte existe lá, ele vai funcionar como uma barreira aos preços, o que não é uma verdade. Nós só podemos considerar um suporte depois que ele foi observado. Por exemplo, aqui em meados de agosto do ano passado, a média de 200 dias funcionou como um suporte. Mas nós só podemos perceber que ela funcionou como um suporte depois de pelo menos aí um tempo depois dela ter tocado o suporte, chegado a cair abaixo do suporte e fechado acima do suporte da média de 200 dias. Aí depois desse dia nós tivemos alguns dias de alta que serviram para confirmar essa média de 200 dias como sendo suporte. O interessante é que quando o suporte ocorre, quando nós conseguimos perceber um suporte, mesmo que seja, sei lá, 3 barras, 4 barras depois do evento, ainda sobra um pedaço do movimento muito grande para podermos fazer negócios. Então é importante identificar os suportes e as resistências e somente depois de identificado tentar operar na direção da tendência. Por exemplo, se eu tivesse colocado uma compra em qualquer papel da Bovespa, a partir do momento que ele tivesse tocado os 58 mil pontos aqui, eu estaria em grandes problemas, porque o movimento da bolsa dessas últimas 2 semanas foi tão forte, mas tão forte que ele ignorou os 58 mil pontos, ignorou 60 mil, ignorou 58 mil pontos, que equivale a esse fundo aqui de novembro, que equivale a esse topo aqui antes da crise do subprime em agosto. Poderia ser considerado pela análise técnica um suporte muito, mas muito forte, que foi completamente ignorado. Agora, passando para a análise de Fibonacci, o que dá para perceber é que, apesar de toda a histeria do mercado, nós não conseguimos ainda penetrar a barreira dos 53 mil pontos, que daria mais ou menos os 61,8% da retração de Fibonacci. Então, ainda, apesar de toda a comoção, toda a mídia
dando muita ênfase para a crise e o corte surpresa na taxa de juros lá fora, toda a ênfase que é dada pelas pessoas no momento de queda como essa, felizmente ainda no Brasil nós não perdemos o último suporte, onde nós poderíamos considerar que a tendência de longo prazo, de longo médio prazo, de alta, poderia estar com problemas, né? Poderia estar condenada. Então, por enquanto, o índice Bovespa caiu muito nas últimas semanas. Nessa semana que se passou, ele teve uma queda muito leve, apesar da extensão dos seus candles. Acho que muita dor foi gerada aqui nesses dias. Terminou com uma queda muito pequena aí de... nem sei direito, só um minuto. Acho que é 0,08 aqui no meu gráfico, ele não está arredondando, ele está arredondando, está menos 0,1, mas acho que foi, se não me engano, 0,08 de queda. Bom, o que é interessante notar é que, da mesma forma que aconteceu aqui em meados de agosto com a crise do subprime, a volatilidade, que aqui na verdade essa volatilidade aqui eu considero que é uma medida do tamanho médio da barra de 10 dias dividido pelo fechamento da barra, ou seja, a extensão praticamente em termos proporcionais do candle. Essa extensão tende a ser maior nos momentos de queda. Ela apresenta um pico no mais ou menos exatamente no mesmo ponto onde nós tivemos um fundo no mercado. Ainda, por incrível que pareça, nós não temos esse pico aqui nessa última semana, então ainda é difícil dizer se isso aqui vai funcionar vai funcionar como um suporte. Nós teremos um cenário de alta. Se isso aqui vai funcionar como um suporte, nós teremos algo parecido com um fundo duplo para poder resumir a tendência de alta, sempre respeitando aqui o 61,8 do Fibo, ou se na verdade isso aqui é só uma consolidação de forma que o índice continue o seu movimento de queda, isso aqui seja apenas um pulo do gato morto, né? Felizmente, diferente do que aconteceu lá fora, só para podermos comparar a bolsa brasileira com a bolsa americana, a situação deles está bem pior. Esse aqui é o gráfico da Nasdaq 100, certo? A semana passada eles tiveram uma queda muito mais acentuada que a nossa, uma tentativa aí na sexta-feira, onde nosso pregão estava fechado, de escapar desse fundo, de criar realmente um fundo aqui, mas esse movimento falhou na sexta-feira, quase que como uma profecia autorrealizável, sendo que as pessoas se prepararam para vender a descoberto a partir do momento que o mercado tentasse subir acima desse fundo de agosto. Então temos aquele caso clássico de análise técnica onde o suporte vira resistência. Da mesma forma que no Brasil, aquilo que era suporte aos 58 mil pontos, agora espera-se que torne-se uma resistência. Então, para um cenário saudável aí da bolsa, eu espero um repique próximo dos 58 mil pontos. É claro que se o cenário for de otimismo, depende muito do que vai acontecer essa semana aí, e aí depois sim nós podemos voltar àquela tendência de alta. É importante, como eu sempre digo, usar os stops bem apertados e se preparar para o maior número de cenários possíveis. Talvez esse cenário de alta não ocorra, talvez o que seja possível identificar seria algo parecido com um fundo duplo, aquele fundo em forma de W, onde na maioria dos casos os stops têm que sempre ficar muito próximo para evitar perdas. Essas barras aqui conseguiram ser muito voláteis. Acho que uma perda de 6% em um dia só não seria suportável por nenhuma carteira aí. Bom, de qualquer forma, vamos aguardar essa semana para ver o que acontece. Bons trades a todos e obrigado.